Cada contrato possuía um sinal. Cada contrato possuía um sinal, que era arbitrariamente escolhido pelo suzerano, tá? E esse sinal, ele era colocado exatamente no centro do contrato. Olha isso. Era exatamente no centro do contrato. Esse sinal era um sinal único, especial, para cada contrato ali. Beleza? Bom, o vassalo ele deveria mostrar esse sinal publicamente, de forma pública, tá? Como um símbolo da obediência aos termos da aliança ali com o suzerano. Se ele não fizesse isso, ele era considerado um rebelde e poderia amargar, né, graves consequências. Então, assim, antes de a gente falar sobre esse sinal que foi escolhido por Deus como símbolo, que vocês já sabem qual é, mas a gente vai entrar nele daqui a pouco, é importante que a gente sinalize aqui para vocês, gente, os aspectos gerais do contrato que foi estabelecido entre Deus e o povo de Israel. Então, olha só, os aspectos gerais, tá? Então, vocês entenderam, estrutura do documento, partes, leis, termos, né? O que eles tinham que fazer e o sinal, tá? Agora, os aspectos gerais desse contrato falavam sobre o quê? A primeira parte do contrato entre Deus, da aliança ou do contrato entre Deus e Israel, se remete à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Tá? Primeira parte. A segunda parte era referente à promulgação da aliança feita no Sinai. E a terceira parte era a ocupação da terra de Canaã pelos israelitas como terra prometida, etc. Existiam essas. É uma parte cronológica, né? Ok, Deus liberta o povo da escravidão do Egito, depois faz a aliança no Sinai e depois leva o povo para Canaã. Um parênteses rapidinho aqui. Gleison, de onde você tira essa história do suzerano e do vassalo? Isso você pode encontrar em vários livros de história. Eu te recomendo que você leia o livro da Meredith G. Klein, que se chama Treaty of the Great King. Tá? Você pode encontrar, ela é uma escritora americana. É muito bom esse livro, viu? Leiam esse livro aí que vocês vão entender como é que era feito esses acordos aí em detalhes, tá? No Antigo Oriente e assim, como que Deus se utilizou disso para que o povo entendesse a estrutura do acordo, tá? Enfim, basicamente, gente, o tema apresentado no Antigo Testamento, o tema constante, é a história dos israelitas, né, dentro de uma perspectiva de aliança feita entre eles e Jeová, entre eles e o Deus deles, né, Deus. Só que assim, a gente pode notar que durante toda a história de Israel, Deus media Israel de acordo com a sua capacidade de cumprir ou não as suas obrigações contratuais daquela aliança ali que havia sido forjada entre eles, né? Então, por exemplo, 5 livros da lei, né, a Torá, descreve o quê? Descreve as leis e a história da origem do povo judeu, tá? Mas os outros livros do Antigo Testamento, né, os livros poéticos dos profetas, os históricos, enfim, todos eles apresentam essa relação constante da aliança, né, estabelecida entre Deus e Israel, e você nota, pode ver, você nota os profetas, por exemplo, constantemente sendo chamados por Deus para alertar o povo israelita, né, e seus líderes, seus reis, que eles estavam desobedecendo as leis contratuais que foram estabelecidas na aliança. Então, assim, sempre na história de Israel é assim: o povo cumpria as leis, os mandamentos de Deus, tal, recebia bênçãos. Daqui a pouco começava a cair. Começava a falhar. Aí Deus, de novo esse povo. Por que entraram nesse acordo comigo se não vão cumprir? Aí pegava e mandava um profeta. Falava no ouvido do profeta, vai lá, fala para esse povo que eles estão descumprindo as minhas leis. Eles precisam voltar a obedecer, senão a maldição vai cair. Aí o profeta ia lá e
né? Largava a palavra ali e o povo, ok. Era assim, sempre assim, tá? Vamos ver alguns exemplos disso? Por exemplo, ali, Jeremias 11, 10 e 11. Olha só. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Tá? Ele trazia desgraça, né? Quando eles quebravam a aliança, ele trazia desgraça. Ou maldição. Jeremias 34, 18 a 20. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Jeremias 34, 18, 20. Olha ali, 1 Reis 11, 11. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Quando o povo falhava, né, obviamente, não terá outros deuses diante de mim, era um mandamento para o povo de Israel, era um mandamento para Salomão, e ele quebrou isso e por isso ele sofreu a consequência. Tá?